Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conhecer uma obra de São Bernardo de Claraval, que vai falar para a gente sobre a humildade e a soberba. Quer entender como é que isso funciona? Vem comigo que eu vou te contar. Chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês sobre uma obra de São Bernardo de Claraval chamada Os Degraus da Humildade e da Soberba. É uma obra curta, né? Mas muito profunda, muito assertiva, e eu achei muito dedo na ferida, e eu quis compartilhar aqui um pouco com vocês. A obra, então, é escrita por São Bernardo de Claraval. Ele vive de 1090 a 1153, é considerado um dos doutores da igreja, e ele trabalhou muito o código de conduta, né, o código de honra dos templários. Foi um reformador da ordem cisterciense, esse nome tem que falar devagar, né, gente? E foi um grande reformador, né, da igreja. Ele tem diversas obras, e uma delas, então, escolhi para conversar com vocês hoje, que é esse sobre os degraus da humildade e da soberba. E como é que funciona a obra? Ele começa falando da escada de Jacó, que é um sonho que Jacó, né, patriarca, que depois vai se chamar Israel, ele tem nas suas andanças, enfim, né? Ele para em determinado local para descansar, e tem um sonho, e esse sonho é uma grande escada que junta o céu e a terra. E ele vê por essa escada anjos subindo e descendo. E Bernardo de Claraval fala para a gente que São Bento, né, na sua regra de São Bento, ele fala da humildade e fala desses degraus. Ele diz que na escada de Jacó, a humildade sobe e a soberba desce, né? O orgulho, a vaidade faz com que você desça do céu e caia na terra. E que a humildade faz com que você saia da terra e chegue ao céu. Então, a humildade é o caminho da alma e a soberba é o caminho do corpo. Por isso que na escada de Jacó você sobe e desce. Você sobe se desenvolve a humildade, e você desce, né, se você vai cultivando a soberba. E aí eu achei o Bernardo Claraval ótimo. Ele fala assim: olha, humildade, quem tem, né, nível para falar de humildade é São Bento. Eu conheço mais da soberba. E eu me identifiquei muito com isso. Então ele fala assim: não vamos falar da humildade, não, que São Bento já falou tudo que tinha para falar. Mas se você entender a soberba, se você compreender os graus da soberba, é só você ver o contrário, que o contrário vai ser o grau da humildade. Só que a gente fala de uma coisa muito mais presente e muito mais perigosa na nossa vida cotidiana, que é entregar-se à soberba. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, algumas partes eu adaptei um pouco a linguagem, algumas partes são exatamente trechos, né, do livro, né, da tradução que eu peguei, para tentar trazer para vocês, então, quais são esses 12 degraus que fazem com que uma pessoa comece ali na trajetória da soberba, quase sem notar, né? E isso vai aumentando, 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 até que leva ela, então, ao último degrau, que é o materialismo extremo, ok? Por que materialismo extremo? Porque ele está saindo do céu e descendo, né? Por causa da soberba. Então ele vai ficando cada vez mais materialista, e no final, então, a gente vai ver o que acontece com o soberbo, certo? Então, o primeiro grau da soberba ele coloca como sendo a curiosidade. Curiosidade, coisa assim, que todo mundo acha que não tem problema nenhum. Ele diz que é o primeiro passo. Por quê? Porque a pessoa sai do centro. Ela começa a olhar para os outros, ela começa a cuidar da vida dos outros, ela começa a se comparar com os outros, né? E é interessante que na obra ele fala assim: olha, Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso por curiosidade, porque eles podiam, né, ir em tudo que era canto e comer de todos os frutos de todas as árvores, menos daquela. E é justo naquela que eles foram, né? Então ele fala assim: a curiosidade conseguiu derrubar os dois, né? Imagina o que não faz com a gente. Então ele diz que essa curiosidade começa quando a pessoa já não aceita a si mesma, já não se vê, né, muito bem, e ela começa a olhar para os outros e começa a ver que os outros têm coisas que ela não tem,
tem, sei lá, promoções, cargos que ela não possui. E aí ele fala assim, ó, como é que você não cairia nisso, né? Você devia aceitar a si mesmo e não percas o que és, né? Não perca a sua própria essência pretendendo grandezas que excedem tua capacidade. Então, assim, não fica de olho gordo, né? Nas coisas dos outros. Cuide do seu, né? Faça as suas coisas. E aqui ele fala, né? Excedem suas capacidades, por quê? Porque quem está fazendo as coisas, né, para realizar, não tem tempo para ficar curioso com as coisas dos outros, né? Então, só o fato dele sair desse centro, sair de si mesmo, já mostra uma problemática, né? Aí ele fala assim: vejo-te aspirar com demasiado afã a coisas que te ultrapassam. Não ficar no final, o que a gente vai ter da curiosidade, né? Que o ideal seria a gente não ficar curioso com a vida dos outros, com o que os outros têm ou com o que os outros fazem, e nem se comparar e ficar aí, fulano tem mais do que eu, né? Por quê? Porque o passo seguinte, né? Essa curiosidade, essa saída do centro, essa saída do centro vai fazer com que você comece a ter inveja, né? Você inveja os outros, você começa a ver que eles têm mais, ele fala, você começa a ter inveja das pessoas e começa a se sentir melhor do que quem está embaixo. É isso que ele vai chamar de ligeireza de espírito. É tipo assim, o cara vai para cima e vai para baixo. Ele umas horas está morrendo de inveja de uma pessoa e depois ele está se achando o máximo, porque ele é melhor do que alguém, né? E cá entre nós, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. O cara tá viajando na maionese aqui. Então ele põe aqui, ó. Ora se enche de maldade. O segundo grau, então, é a ligeireza de espírito. O que é isso? Resumidamente, é assim: a pessoa começa a comparar com os outros, né? Que ela ficou curiosa ali da vida dos outros, e aí ela começa a se achar melhor do que os outros em alguns momentos e pior do que os outros. Então, ela vai começar a ficar com um espírito que sobe e desce. Ele tem inveja, né? Se acha péssimo, depois ele fica se achando o máximo, né? Vai entrando na soberba e se acha melhor do que os outros. Isso faz com que ele fique subindo e descendo. Olha só o que ele fala, né? Ora se enche de maldade e se consome de inveja. Quando? Quando ele está vendo pessoas que ele acha que são melhores ou que têm mais coisas do que ele. E ora ri ante sua própria glória. No primeiro caso, manifesta-se a maldade, e no segundo, a vaidade, e em ambos a soberba, né? Ri ante sua própria glória é quando ele olha para baixo e fala: ih, coitado, sou bem melhor do que você, né? Tipo a bruxa má, né? Ele fala, pois o amor da própria excelência é o que o faz doer-se por alguém que o supera, né? Doer-se porque alguém o supera e alegrar-se quando se sente superior. Então ele fica triste porque tem gente melhor e fica feliz porque tem gente pior. Gente, nada, ó, não deixa isso acontecer. Vê, se você tá por aqui, tem chance, você tá no segundo degrau, pare esse negócio. E o que eu percebo, gente, pensei muito sobre isso, né? Que é muito complicado, vocês vão vendo os graus, né, que vão surgindo da soberba, não, é tipo assim, eu vou diminuir a soberba só um pouquinho, eu vou passar do grau 6 para o 5. É muito complicado, não dá não. É melhor você voltar lá do início e matar a curiosidade, né? Parar de se comparar com os outros, que é a melhor coisa que a gente faz. O terceiro grau, ele fala alegria tola, tola, boba, sem fundamento. Ele fala assim, a pessoa ela começa a tirar da memória tudo que possa humilhar ela ou entristecer. Então ela começa a negar uma parte de si mesma, negar suas dificuldades, seus erros, né? E começa a sonhar que tem um monte de virtude que na verdade falta, né? Então as excelências que ela julga ter. Então ela começa a ter uma visão muito errada de si mesma, muito desproporcional. Ela se acha melhor, né? E aí ela começa a fazer uma coisa muito feia, gente, muito feia. Não faça isso, ó. Realça aquilo em que julga sobressair e atenua dissimuladamente as excelências dos demais. Então, dá umas comparações muito estranhas, sabe? Você vira e fala assim: olha, Fulano, prêmio Nobel de Física. Ela fala: física, se ainda fosse matemática, né? Tentar atenuar ali. Falei: ó, e o pior é o seguinte: ele nem sabe fazer pato tucupi como eu, que é aquilo que eu sei fazer. Então, eu realço as coisas que eu sei fazer, mesmo que não tenha nada a ver ali com o contexto, né? E
tento atenuar, tipo assim, o cara é bom? Ah, nem tanto, para com isso, que exagero, né? Não é tão bom assim, sei lá, ele tem uma espinha na ponta do nariz. Então ele começa a atenuar os outros, certo? Perceba isso, é importante que a gente sempre fortaleça os outros, né? É, veja o que eles têm de bom, reforce o que as pessoas têm de bom, né? E não ficar fingindo que ele é ruim para que eu seja melhor, né? Também não é jogar confete demais, tá, gente? É uma medida certinha. Certinha, né? Aproximadinha. Ah, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, a gente não deve ficar diminuindo os outros para que a gente apareça, porque, segundo São Bernardo de Claraval, isso é uma alegria tola. Qual é a tolice? Se achar melhor do que os outros, né? Uma alegria tola. Aí vem a ostentação, né? Aí ele fala aqui, ó. Também tem o termo jactância, né? Algumas traduções colocam aí como jactância, que é o cara que quer falar de si, se acha o máximo, acha que sabe tudo, né? Então ele começa a falar que o soberbo, ele começa a ficar sedento de auditório. Ele quer que as pessoas ouçam ele, para ele falar o que ele sabe fazer, como ele é bom nas coisas, né? O que ele sente, o que ele sofre, o que ele acha. E também para ele dizer o que é, olha, isso daqui é importante, isso daqui não, você devia fazer tal coisa, largar aquela outra, porque eu sei o que é essencial e o que tem valor na vida, né? E aí ele começa a descrever aqui, nesse, no próximo, algumas ações que o soberbo faz que são muito engraçadas, né? Ele faz assim, propõe questões e ele mesmo resolve. Tipo assim, nossa, como é que a gente vai botar esse quadro na parede? Ah, já sei, a gente vai fazer assim, né? Interrompe o interlocutor, impedindo que termine o que começara a dizer. Então, essa coisa de não deixar o outro falar, né, ele vai associar a soberba, a essa ostentação, né, que o soberbo tem. E ele coloca que no muito falar se nota, então, essa ostentação. Por isso que o sábio, né, por outro lado, o humilde, ele fala pouco, ele fala quando as pessoas perguntam, ele não fica por aí dizendo o que ele acha das coisas, né? Ele é mais seletivo. No quinto grau vem a singularidade. Esse daqui tá fácil de entender o que é. O cara se acha, ele acha que só a situação dele é importante, é diferente, né? Ele põe aqui, não buscam ser melhores, mas somente parecê-lo. Não viver melhor, mas aparentar que são melhores, para poder dizer, não sou como os outros homens. A gente vê muito assim. Ah, sabe o que é, Rê? É que no meu caso é diferente. Na minha situação, ela é única. Ninguém nunca passou pelo que eu passei, né? Então, a singularidade no sentido de se destacar de que o meu é diferente, seja porque o meu é melhor ou porque a minha situação é pior, né? Ele quer se destacar do todo. E o humilde normalmente quer estar junto, né? Com todo, apoiar o grupo. Depois você parte para a arrogância, no sexto degrau. Ele põe assim, ó. No íntimo do coração se tem como o mais santo de todos. E quando louvam algo, né, quando recebem um elogio, não atribui a ignorância ou benevolência de quem elogia, mas arrogantemente a seus próprios méritos. É tipo assim, ele recebe um elogio, ele fala, tipo assim, nossa, como você é inteligente. Você não viu nada, né? Sou muito mais, você ainda nem viu. Ele não pensa que, de repente, a pessoa ela não tem um bom parâmetro, né? Ou então ela está falando meio para agradar. Não, ele acha que ele merece mesmo. A pessoa chega com elogio, ele só falta pedir para aumentar, né? E ele dá muita importância à opinião dos outros, né? O que vai mostrando insegurança. Agora, aqui tem uma coisa interessante. Ele acha que sabe tudo, ele se acha mais importante, ele acha que tem todas as respostas. E, paradoxalmente, né? Ele precisa da opinião dos outros, ele quer que todo mundo concorde, aceite, tenha uma boa imagem dele, elogie. Ao mesmo tempo que ele acha que ele sabe tudo, o que deveria trazer uma segurança, na verdade torna ele extremamente dependente do que os outros pensam, né? Aí vem a presunção. Esse daqui, gente, eu ri demais. Assim, a gente quando ri se entrega, né? E é porque a gente vê isso acontecendo muito, olha só. A presunção, né? O cara é presunçoso, olha só. Aquele que está convicto de que se sobressai aos outros, ou seja, aquele que tem certeza que ele é melhor que os outros, como é que ele não vai achar que ele é mais do que os outros, né?
Então, ele fala, nas aulas, ele se senta primeiro, né, na frente. Nas perguntas, é o primeiro a responder. Apresenta-se onde quer que o chame. Intromete-se no que não lhe diz respeito. Reordenará o já ordenado e refaz o que já foi feito. O que não tocaram suas mãos não está bem nem do devido lugar. É tipo assim, ele chega num lugar, aí tem uma mesa de jantar, vamos supor, vai jantar. Tá tudo arrumado, lindo, bonito. Ele fala, ah, não, mas esse vaso, ele devia ficar desse lado aqui, fica muito melhor. Ou então, esse guardanapo, ele não devia ser branco, ele tinha que ser azul. Deixa eu arrumar aqui. Então, é como quem diz assim, ele dá o toque final. Se ele não põe a mão, né, tudo que suas mãos não tocaram, não está no devido lugar. Então, está tudo pronto e arrumado. Ele vai lá e arruma de novo, tá? Porque ele sabe mais do que os outros, né? E aqui, essa segunda característica, aí a pessoa começa a sofrer também, né? Muito de forma desnecessária, olha só. Se lhe confiou algum cargo insignificante, ou seja, algo que ele pensa que é menor do que o que ele merece, encoleriza-se, o cara fica irado, né? Tem asco de tudo, do tipo, né? Ah, credo. Pensando que alguém tão capaz de grandes empresas como ele não deve ocupar-se de coisas tão triviais. Então ele fala assim, nossa, eu sou tão preparado, eu tenho MBA, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho não sei o quê. Eu lavar prato, onde já se viu, isso qualquer um pode fazer, que absurdo, né? Então ele fala, alguém tão capaz de grandes coisas, eu não devia me ocupar com essas coisas tão triviais. E, gente, a gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe que todo trabalho merece ser feito. Todo trabalho necessário merece ser feito e bem feito, né? Não existe essa coisa de, ah, isso não é para mim. Se é necessário, é para quem precisa fazer, né? E às vezes pode ser a gente, né? O presunçoso. Né? A desculpa dos erros, o 8º grau, agora o cara se justifica. E aí Bernardo Claraval fala assim, ó, se alguém mostra, ixi, ficou um N aqui, né? Se alguém mostra incontestavelmente sua má intenção, ele se esforça por desculpar-se, dizendo que os outros o persuadiram. Aí só assim, não, mas você, sei lá, você quebrou tal coisa, você fez determinada coisa. Ele fala, olha, mas as pessoas me obrigaram, eles disseram que eu não fizesse, eles iam fazer tal coisa. Ou então, não, quem me convenceu de fazer isso foi o Beltrano, eu nem queria. Né? E aí ele põe uma questão interessante. Ele fala que quando a pessoa começa a se justificar tão descaradamente, né, uma coisa tão evidente, tipo, foi claro que ele fez, ele está botando a culpa nos outros, ele começa a falar que a pessoa se isola. Porque como ela tem que ficar se justificando, porque ela quer essa imagem de perfeita, ela não tem como dizer o que passa na cabeça dela e no coração dela. Então, todos as dores, as confusões, né, as angústias começam a ficar presas dentro dele. E ele não tem com quem conversar, né? Porque ele é perfeito, então ele não pode assumir que tem determinados problemas e fica sem ter apoio, né? Começa a se isolar. Aí ele fala da confissão simulada. Ele fala, se a culpa é tão manifesta que não pode esconder por subterfúgio algum, então assumir palavras de penitente, sem que, porém, o faça de coração. Quer apagar com elas o indício e não a culpa. É tipo assim, ai, querida, desculpa, não, eu sei, eu tô errada, milhões de desculpas, meu Deus, eu não sei como é que eu deixei isso acontecer. Olha, 1000 perdões, eu já eu tô sofrendo, meu coração tá assim, acabado, eu tô arrasada. 1000 desculpas, entende? É isso que ele fala, é uma dissimulação, não é necessariamente algo real. A pessoa está dissimulando, né? Por quê? Porque a culpa dela está tão na cara que não dá mais para pôr a culpa nos outros. Então agora ela se finge de arrependida, né? Se finge, né? Porque ela não faz de coração. Ela quer simplesmente não sofrer as consequências, né? Ela quer tirar os indícios. E aí vem a rebelião, ó. Já não terá arrogâncias latentes para com os demais,
senão que já desobedecerá ainda mais e com mais desprezo a quem o quer ensinar ou educar. Então agora ele já não tenta nem disfarçar mais, agora ele vai contra. Ele vai contra, desobedece mesmo, ele faz as coisas erradas mesmo. Ele, ó, tô nem aí. E olha, e ainda com mais desprezo a quem quer ensinar ou educar. Então a pessoa que está ali perto, tentando ajudar a educar, aí é que ele se rebela mesmo, tá? Aí vai para o 11º grau, são 12, né? Estamos chegando no fim aqui. Aí ele fala que essa pessoa, então, que agora se entrega aos vícios, né? Comete os seus erros, os seus desejos, corre atrás, sem se preocupar com ninguém, ele se dá agora uma liberdade total para se satisfazer. Ele põe assim: regozija-se com realizar seus desejos quando está em um ambiente propício. Tipo assim, não tem ninguém vendo. Aí, então, pronto. Então, vou chutar o pau da barraca aqui, né? Não tem ninguém vendo, todo mundo aqui está fazendo a mesma coisa. Então, ele se sente livre, né? Ele não tem mais essa culpa, esse pudor, né, na cabeça. Ele fala, e sua razão, que ainda insinuar algo nesse grau, ele ainda tem um pouco do tipo, eu vou fazer aqui, mas se fosse na frente do fulano eu não fazia, né? Então, a sua razão, que ainda insinuar algo, se antepõe ao desejo de cometer coisas ilícitas, ainda que não sem alguma hesitação. Então, a consciência ainda tem um pouquinho lá, né? Então, ela tenta botar um pouquinho de juízo na cabeça da pessoa, digamos assim. Mas ela não tem muito sucesso, né? Aí ele põe, imita ao que atravessa um rio, não se precipita, senão que entra antes, né? Que também deu em rio. Paulatinamente na corrente dos vícios. Aí qual é a ideia? A pessoa não se joga no vício de uma vez. A partir de agora, ela vai entrando aos poucos, ela vai se deixando levar, né? Pela tirania dos próprios desejos. Por essa angústia, né, esse vazio de ter que estar sempre, sempre sentindo coisas, né, realizando, né, desejos fúteis, assim, porque quando é um desejo de ajudar a humanidade, por exemplo, não é algo fútil, né, mas desejo dos prazeres, aí a pessoa vai comer, 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 porque o desejo, né, da gula, e aí milhões de vícios que vocês podem pensar, né, então a pessoa, ela se libera agora para satisfazer todos eles. O último degrau é quando os vícios se tornam um hábito, um estilo de vida, uma coisa que a pessoa faz sempre, né? E por que ele diz que a gente chega nisso? Porque a gente vai cometendo o erro, né? Vai satisfazendo aquele desejo e tudo, e não acontece nada, né? Aí eu vou, repito, repito, não acontece nada, até que eu me apego ao negócio, que ele chama aqui de afagadora, né? Eu me apego, agora encarnei aquele hábito, aquele vício como algo corriqueiro. Não vi ele crescendo, né? É que nem uma pessoa que fica imprudente no trânsito, ela dá uma cortada. Aí, por exemplo, tô morrendo de pressa, tal, pum, aí ele fura um sinal. Aí depois, eu tô com pressa, ele vai dar uma cortada no outro. E aí ele vai se tornando imprudente, porque naquele momento não aconteceu nada. Aí ele corta outra pessoa de novo, não acontece nada. Ele tornou um estilo, é aquele cara que corta todo mundo no trânsito. A pessoa, a gente, quando, sei lá, vai come um brigadeiro, aí você fala, nossa, não aconteceu nada. Aí você come outro, aí depois você come outro. Chega um momento em que você não fica mais sem aquilo, né? Você agora precisa daquilo. É aí que ele fala que se tornou um hábito, né? E ele põe aqui, ó, com ardor da luxúria. Então a pessoa está tão focada em satisfazer seus desejos que a razão adormece. O miserável se sente arrastado ao profundo dos males, torna-se cativo da tirania dos vícios. Porque, gente, tem uma frase muito perigosa, que a pessoa fala assim, quando eu quiser eu paro. A pessoa não nota que está tirando, que ela acha que ainda tem poder. Ela só vai saber isso no dia que ela for parar. Só aí que ela vai saber se ela realmente para quando quiser, né? Porque a pessoa não nota a tirania dos vícios. Aí ele fala, ao ponto de que, aturdido pela voracidade dos desejos, diz no fundo do seu coração, não há Deus. O que São Bernardo de Claraval está colocando? A pessoa chega a um estado, veja só, a gente vive querendo ter coisas para satisfazer nossos desejos. Não é assim? Eu queria ter um carro, uma casa,
viajar e fazer isso e aquele outro, comprar tal roupa e comer tal coisa, ir no restaurante. A gente está sempre bolando formas de nos satisfazer constantemente. E ele está falando que quando isso vira um hábito, e isso é o foco ali da vida da pessoa, e ela começa a achar que isso é a coisa mais comum do mundo, ela chega à conclusão de que não há Deus, porque ela entra num materialismo também extremo. Aí você fala, ah, Renata, mas eu não acredito em Deus, tal. Não vou entrar nisso, você pode traduzir isso daqui como você quiser. Ah, tem muita gente que fala, ah, não há justiça no mundo, né? Por quê? Porque as pessoas têm seus vícios, não acontece nada, o outro fez tal coisa errada e não aconteceu nada com ele, ele se deu bem. A gente começa a dizer que não há justiça, que não há bondade, a gente perde a crença no mundo, nas pessoas, nas leis, né? E é isso que, por isso, né, é um dos motivos principais da gente não se deixar levar pela soberba e desenvolver a humildade para não perder a própria alma, para não perder essa bondade de coração que todo ser humano tem dentro de si. Por isso que a soberba desce, né, naquela escada. E a gente quer subir nessa escada. A gente quer subir nessa escada de Jacó, né? Subir esses graus da humildade para poder ver essas coisas belas, para poder chegar a esse metafísico, né? Que a pessoa humilde consegue chegar. Se você for pensar por que um outro nome, né, desses degraus da humildade, ele também é conhecido como os degraus do conhecimento, do aprendizado. Isso é fundamental, gente. Por quê? Porque sem humildade não há aprendizado. Se eu acho que eu sei tudo, eu vou aprender com quem? Né? Se eu estou muito preocupado comigo, com as coisas que eu quero, se eu estou preocupado se o outro tem mais, tem menos, se eu me meço pelo externo, se eu vou medir quem eu sou pelos outros, eu sou grande só se houver alguém menor do que eu, assim, a gente perde a noção da realidade. De certa forma, a soberba é um tipo de fantasia, né? Lembra que lá atrás, nos primeiros degraus, ele começa a esquecer os erros dele, esquecer as coisas que entristecem ele e começa a achar que ele é cheio de virtudes, né? Então, não deixa de ser uma fantasia enorme sobre si mesmo. E o conhecimento está na verdade, não está na fantasia, não está na ilusão. Então, a primeira verdade que a gente deveria procurar é sobre quem somos, as habilidades que temos, os defeitos, as dificuldades, e dentro dessa mistura, esse mix maravilhoso que é o ser humano, realizar, né, o nosso coração. Porque isso sim vai dar alegria para a gente. Realizar o nosso sentido de vida. Realizar aquilo que somos, mostrar o melhor que nós somos, o melhor que nós temos. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.